boa noite a todos que nos acompanham esta noite. Estamos aí realizando mais um evento, uma capacitação para professores e demais educadores, demais interessados. Esse é um trabalho desenvolvido, né, em parceria do Teco Maranhão, juntamente com o COMAD, né, o Conselho Municipal de Drogas, também a SEAD, que é o Conselho Estadual também de Drogas, e os demais parceiros, né, como o GEPED, o FGD, a Associação Salvare, FENEI e o Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena. Quero desejar uma boa noite e bem-vindo, né, ao nosso cacique Gaudêncio Benites, ele que é da etnia Guarani e liderança, né, da aldeia Bororó. Quero desejar ao senhor, né, uma boa-vinda aqui no nosso evento, e vai ser muito importante, né, esse diálogo do senhor juntamente com os demais participantes, sobre um tema tão relevante também, que atinge, né, todo o nosso povo e muitos povos indígenas do país. Quero também desejar uma boa noite à professora Luciane Machado da Silva, ela que é uma professora terena, aqui da Escola Ramon Martins. Ela é professora e também psicóloga, e é membro também do conselho, né? Conselho comunitário, assim como também o senhor Gaudêncio, né, membro do conselho, é presidente, né, do conselho comunitário, e estão aí na luta, né, senhor Gaudêncio e a professora Luciane. Boa noite, Luciane, que bom que você conseguiu acessar, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá, senhor Gaudêncio e a professora Luciane, sejam todos muito bem-vindos também, todos os nossos participantes, e eu vou passar a palavra primeiro para o seu Gaudêncio, tá bom? Depois para a professora Luciane. No intervalo entre a fala dos dois, né, a gente lê algumas questões que forem colocadas ou algum argumento. E no final também a gente vai deixar um pouquinho de tempo para a gente fazer algum comentário, tá? Muito boa noite. Eu passo a palavra aqui para o seu Gaudêncio, cacique da aldeia Bororó. Falar um pouco sobre o tema, né, que é a dependência química e os povos indígenas aqui, principalmente do município na qual nós moramos, né, que é uma questão bastante séria que atinge o nosso povo. Boa noite, senhor Gaudêncio. A palavra está com o senhor. Boa noite, professora Teodora. Boa noite, né, pastor Valdomiro. Também a Luciene, né, que está aí também. Prazer, assim, quero dizer que estou contente, né, pelo convite, né, que tem feito a nós, né, através da pessoa da professora Teodora, né, a gente fazer parte, né, dessa assim, importante live, né, que está aí, está iniciando, né, nessa data, qual a gente sempre tem acompanhado também alguns debates, algumas discussões, né, principalmente quando se fala nossa comunidade indígena aqui do município de Dourados, né. Então a gente, enquanto líder, né, enquanto cacique e comunidade, primeiramente da aldeia Bororó, né, a gente tem feito vários trabalhos, né, na comunidade. Então acredito que essa live aqui seria de suma importância, né, porque várias pessoas vão estar acompanhando, né, nossa discussão, nosso debate, a nossa fala, a nossa colocação aqui em relação à nossa aldeia, né. Acho que isso, né, acaba aqui, né, trazendo uma força para nós também, né, quanto liderança, né, e também uma forma de a gente fazer essas cobranças aos órgãos também, né, porque nós vemos várias situações sendo a nossa comunidade está assim encarando, vamos dizer assim, nesse momento, né, momento difícil que nós estamos passando, né, mas nós temos feito o nosso trabalho enquanto líder, né, enquanto também presidente do Conselho de Segurança também, que nós temos cadastro na Sejusp, qual eu faço parte, além de membro, né, além de cacique, titular da aldeia Bororó, também sou presidente desse Conselho de Segurança Comunitária, né.
aqui na aldeia Bororó. Então, temos feito o nosso trabalho, então, eu, assim, estou bastante contente, né, professora Teodora, pelo convite, né, que tem feito a nós, enquanto líder, enquanto comunidade, porque nada melhor é nós falar da nossa realidade, apresentar nossas demandas e também cobrando ações pelo poder público, né. Acho que é isso a minha primeira fala nesse primeiro momento. Obrigada, senhor Gaudêncio. Passo a palavra para a professora Luciane para se apresentar. Professora Luciane, está me ouvindo? Agora ouvi. Tá, eu passo a palavra para você se apresentar, tá bom? Sim. Tá bem difícil ouvir, já vou avisar. Me perdoem, me desculpem, tá? Vou avisar. Me perdoem, desculpem. Pronto, Theo? Pronto, professora Luciane, pode se apresentar, por favor. Sim. Tá bom, só um pouquinho. Meu nome é Luciane, né? Como todos me conhecem. Sou professora, né? E estou atuando no Conselho Comunitário, né? E agradeço já a oportunidade de poder estar aqui novamente para poder ajudar, né, nessa nossa luta, há muito já travada. Ela colocou que está bem difícil, né, a conexão dela com a internet. Então, enquanto ela não consegue, né, eu vou passar a palavra para o cacique Gaudêncio. Tá bom, seu Gaudêncio? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dos desafios que o senhor tem encontrado aqui na comunidade indígena, além de todos os outros enfrentamentos, né, que o senhor vem fazendo a respeito das nossas questões aqui, né, das problemáticas que atingem diretamente o nosso povo. Existe também essa outra questão, né, que é um outro grande desafio, que é a questão da dependência, né. Então, vou passar a palavra para o senhor começar a fala, e depois eu passo a palavra para a professora Luciene, quando ela conseguir acessar, tá bom? O senhor tem de 15 a 20 minutos para falar desses desafios aí que o senhor enfrenta, né, junto à comunidade, junto aos órgãos públicos, e qual é a perspectiva do senhor nesse contexto, tá bom? Bem, então, nós vemos realmente passando momentos, como eu disse, né, bastante crítico, bastante difícil, né, porque a gente tem visto, né, a questão do uso excessivo, né, de bebida alcoólica, de drogas aqui na nossa comunidade, né, a gente tem enfrentado isso, né, e a gente tem feito o nosso trabalho, né, enquanto líder, enquanto liderança da aldeia, né, a gente tem feito, eu acredito que a gente tem tentado fazer o melhor para a nossa comunidade, né. Infelizmente, a gente não consegue avançar como nós queríamos, né,
Mas, assim, a gente vê que a nossa aldeia, né, hoje, ela está bastante difícil de lidar com situações, porque nós sabemos que estamos no meio de duas cidades, né, e a gente tem visto, né, várias situações que é bastante preocupante na nossa comunidade em relação ao uso, né, de bebida alcoólica pela nossa comunidade, né, vamos dizer. E, assim, a droga também tem entrado muito na nossa aldeia, né? A gente tem feito o nosso trabalho de conscientização, né? A gente tem feito essas cobranças, né? A gente tem orientado, a gente tem falado, né, o perigo que a bebida alcoólica traz à nossa comunidade, né? A gente tem colocado isso, né, na comunidade também, a questão da droga, né? A gente percebe que hoje várias pessoas, né, fazem uso da bebida alcoólica, né? Então, nós, enquanto liderança, nós fazemos a nossa parte, né? Nós fazemos a nossa parte, por quê? Porque nós queremos o melhor para a nossa comunidade, né? Então, eu venho, assim, com a minha equipe, né, enquanto líder, né? Eu tenho uma equipe aqui que é da liderança, eu tenho uma equipe aqui que é do Conselho de Segurança Comunitário, né? O qual os dois trabalham junto, né? Mas mesmo assim a gente percebe que a gente não consegue, né, resolver essas questões, né? E a gente tem se deparado com várias situações, caso semelhante a Raíssa, né, que a gente perdeu essa menina, né? E isso repercutiu muito, né? Várias matérias foram feitas, várias cobranças, até mesmo recebemos pessoas de fora, né? Assim, vamos dizer, órgãos, né, de pessoas de órgãos públicos, né, de fora de Brasília, que era para estar chegando até colocando os pés na nossa aldeia, mas eles não chegaram a entrar na nossa aldeia, né? Porque eu fiquei bastante triste, vamos dizer assim, né, com essas pessoas que vieram, porque eles vieram era para botar o pé aqui na nossa aldeia, principalmente na aldeia Bororó, onde ocorreu essa questão aí da morte, do estupro, né, da menina Raíssa, né? Então, eu lembro que a ministra, né, ela tinha vindo de Brasília realmente para entrar dentro da reserva, dentro da aldeia, né? E ela acabou não entrando, por quê? Por quê? Porque eu fiquei sabendo, né, através de uma assessoria de algum parlamentar aí, que o próprio órgão de segurança falou a ministra que o clima estava muito tenso e que a aldeia estava muito perigoso para ela adentrar dentro da nossa aldeia, né? Então, e até por isso ela não entrou dentro da aldeia, né? Mas nós fomos onde ela estava, né? E colocamos a nossa demanda, colocamos ali o nosso grito de socorro, né? A ministra Damares que teve, né? A equipe que veio de Brasília, a comitiva que veio de Brasília e também para alguns parlamentares. Então, a gente tem colocado isso, né, porque nós, enquanto líder, nós se deparamos praticamente diariamente com situações assustadoras aqui dentro da nossa aldeia, né? Em questão de violência doméstica, né, Maria da Penha, né, também, vamos dizer assim, abuso, né, sexual contra criança, adolescente, que tem ocorrido praticamente frequentemente na nossa aldeia, né? Mas nós estamos aí, enquanto líder, enquanto liderança, nós estamos fazendo o nosso papel enquanto líder, mas sabemos que não é o suficiente, né? E a gente recorre ao órgão de segurança, ao órgão público, mas infelizmente, né, ninguém faz nada por nós, né? Então, é um desafio muito grande que a gente tem enfrentado, né, nesses momentos que nós estamos vivenciando, mas nós temos feito o nosso trabalho enquanto líder, né? Nós temos cobrado o órgão, nós temos cobrado o Ministério Público, federal, estadual, né? Nós temos cobrado também o órgão de segurança, que é do Estado, né? Nós temos cobrado outros órgãos que trabalham aqui dentro da nossa aldeia, mas, infelizmente, né, a gente não consegue avançar porque eu vejo que um fica empurrando para outro e assim o tempo vai passando e nós estamos perdendo vidas aqui, estamos perdendo os parentes aqui na nossa aldeia, né?
em relação à venda de bebida alcoólica, em relação à venda, né, de bebida alcoólica que hoje está praticamente solto dentro da aldeia, né? Esses bares clandestinos que tem, né, eles não têm alvará de funcionamento, vendem bebida alcoólica para de menor, para criança, né? E nós temos feito o nosso trabalho de cobrar essas pessoas, né, no sentido de não vender bebida alcoólica de menor, né? Mas infelizmente a gente não consegue avançar. Então a gente precisa recorrer e a gente recorre ao órgão de segurança, ao órgão público, mas infelizmente também ninguém faz nada por nós. Então, nessa questão aí é bastante, né, complicado em relação à venda de bebida alcoólica e drogas também, que tem crescido aqui, tem crescido assim assustadoramente, vamos dizer, que vemos nesses pontos de venda de droga aí crescendo aqui na nossa aldeia, né? E tem levado muito, tem matado muitos parentes dentro da nossa aldeia, né? Então, nós temos feito essas denúncias, nós temos feito a nossa parte, né, de denunciar, de levar, né, até mesmo o ponto onde frequenta, né, ao órgão de segurança, né? Por quê? Porque nós queremos que o órgão de segurança, né, que o poder público, né, nos ajude, nos apoie o nosso trabalho para que nós possamos trazer a paz novamente para a nossa comunidade indígena. Muito bem, né, cacique Gaudêncio, expondo aí, né, a situação real da nossa comunidade, e tem acontecido, né, muitos tipos de violência, né, dentro da nossa reserva, das nossas aldeias, e isso tem sido um grande desafio para as nossas lideranças, né, tanto os senhores, né, da Jaguapiru e também da Bororó, assim como todo o conselho comunitário, né, que foi também criado, né, pelo governo do estado, acho que há uns 2 anos atrás, né, porém, essa criação do conselho comunitário ajudou um pouco, né, seu Gaudêncio, mas acho que não é suficiente, né, é necessário que tenha outras questões, outros apoios junto com essa criação para que isso possibilite e apoie e ajude vocês a agir, a atuar, né, de forma mais adequada também aqui na comunidade indígena, né? Como é que o senhor sente isso? Como é que o senhor vê isso, né? Após a criação desse conselho, isso tem ajudado, né? Tem contribuído um pouco? E qual é o desafio, né? O que o senhor propõe, no caso, para ajudar a melhorar esse trabalho de vocês nas comunidades indígenas? Então, eu vejo que através do conselho, porque o conselho ela foi criada, né, para somar junto com as lideranças indígenas, né, com o conselho da liderança, que são o conselho do cacique eleito na comunidade. Então, esse conselho ela foi criada justamente para apoiar, né, para o trabalho da liderança, do cacique, da capitania, como a gente costuma chamar aqui na nossa aldeia, né, que é o líder que foi eleito pela comunidade, né, a gente costuma chamar aqui na nossa região de capitão, que é o cacique e o líder, né. Eu vejo que a criação desse conselho foi muito bom, né, mas precisa a gente ver que não é só criar e deixar, né, nós precisamos de apoio, tanto é que nós conseguimos, através desse Conselho de Segurança Comunitário, né, a gente conseguiu, o qual foi uma reivindicação minha para o secretário de Segurança Pública do Estado, doutor Carlinhos, né, para que cedesse, para que doasse um veículo para nós poder melhorar o atendimento dentro da nossa aldeia indígena, o qual a gente foi praticamente atendido pelo secretário, né, é um veículo que iria para leilão, na época, né, quando a gente solicitou, indicou em nome da comunidade, em nome do conselho, né, aí o doutor Carlinho, né, nos ajudou, nos apoiou, né, e cedeu esse veículo
doou esse veículo para o Conselho, para o atendimento na nossa comunidade indígena, né? Então, eu vejo que, assim, nessa parte, né, o secretário tem feito a parte dele, né, mas precisamos, sim, melhorar o atendimento, na qual a gente melhorar, eu falo, na forma de hoje, nós enfrentamos a falta de combustível, né, a falta de manutenção a esse veículo, o qual foi doado, né? Então, várias situações, né, a gente atende aqui na comunidade, vários segmentos a gente atende aqui na comunidade, né, através, e esse veículo tem, né, nós vamos dizer assim, melhorado o nosso atendimento através desse veículo, né, mas a gente precisa de combustível, a gente precisa de manutenção. Hoje, para você ter uma ideia, hoje eu estou com um veículo parado, por quê? Porque a bateria já não presta mais, né? Então, eu preciso levantar um dinheiro, eu preciso, para mim poder comprar essa bateria, né, para o veículo, né, e também deu problema na embreagem, então eu preciso juntar uns dinheiro para mim poder, né, arrumar esse carro, para poder continuar atendendo a comunidade. Então, nesse sentido, a gente tem enfrentado um grande desafio. Várias vezes a gente ficou na rua por falta de combustível, atendendo a comunidade. Muitas vezes é para a delegacia do menor, muitas vezes é para a delegacia da mulher, muitas vezes é para a delegacia do primeiro DP, né? Nós temos feito esse trabalho. Aí muitos perguntam, falam, mas vocês não são policiais, vocês não estão preparados para lidar. Mas é nós, enquanto liderança, que nós temos o primeiro contato, né? A polícia, ela só vem levar pronto, né? A pessoa abusou, a pessoa matou, a pessoa fez isso. Quem são os primeiros que chegam? É sempre a liderança. É sempre o capitão com a sua equipe que chega nesse primeiro momento, nesses locais, quando acontece isso. Então, a gente tem visto também que, a partir do momento, outros que a gente tem visto, a partir do momento que a gente conseguiu esse veículo, se me parece, pelo que eu vejo aqui, a responsabilidade, parece que o órgão público jogou mais ainda a responsabilidade em cima da liderança. Por quê? Porque eles veem que nós estamos com um veículo, falam, o capitão pode fazer, não, o capitão tem que ir lá. É um caso de uma criança, não, o capitão vai lá e pega lá e leva para a delegacia, ou leva para fazer algum exames, esse de corpo de delito, alguma coisa assim. Então, parece-me que hoje, né, todas as coisas, os órgãos jogam em cima da liderança, jogam em cima da capitania. Então, nós temos feito também praticamente uma denúncia ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, na questão de como chegou o veículo, a responsabilidade parece que o órgão despejou em cima da liderança. Então, nós já somos sobrecarregados, tem várias demandas aqui que a gente procura atender de melhor maneira possível a nossa comunidade. E demandas nós temos demais, né? Demandas nós temos demais. Mas nós estamos aí fazendo a nossa parte. Eu sempre cobro o Ministério Público Federal, eu sempre cobro o órgão responsável, né? E assim a gente tem feito o nosso trabalho para nós atender a nossa comunidade. Obrigada, seu Gaudêncio, né, pelos esclarecimentos, aí, pelas falas tão importantes, né, porque muitas pessoas não conhecem, né, a nossa realidade e acham que realmente a liderança tem que resolver todos os problemas, né, mas nós sabemos que não é só as lideranças, mas a população indígena de um modo geral, né. Aqui nas reservas de Dourados, nós somos em praticamente 17 mil pessoas, né? Residentes, moradores aqui da reserva indígena de Dourados. Então, são muitas pessoas, né? É uma reserva mais populosa do país, né? Aqui a reserva de Dourados. E é claro que isso também contribui, né, para que muitos outros problemas também, né, seja gerado aqui enquanto população indígena, né, próximo da cidade, contato, né, com todos os tipos de pessoas e de situações também, né. E como o senhor falou, muita coisa ainda falta, né, para poder ajudar mais vocês a realizar esse trabalho que vocês vêm realizando, né.
mas a gente sabe também que a população indígena também tem que ter a sua contribuição, né? Tem a sua parte para fazer, né, seu Gaudêncio? E assim como os senhores, né, a população também tem que contribuir e os órgãos públicos também têm que contribuir, né? Então, tudo isso é fundamental para a gente, de fato, ser atendido como deveríamos ser atendidos, né? Uma população indígena, um povo de direito, direitos assegurados, né, nas legislações e principalmente na Constituição Federal, né? Bom, a professora Luciane, né, conseguiu acessar agora, né? Você está ouvindo? Está funcionando direitinho aí agora? Eu acho que sim. Tá bom, então. Bom, eu vou passar então a palavra para você, professora Luciane, tá? Para você fazer a sua fala aí a respeito do tema que a gente já vinha conversando, tá bom? Tem Sim, de 15 a 20 minutos para falar, tá bom? tá, Passa a palavra para você. tá certo. Não sei se todos conseguiram ouvir a minha apresentação, mas é como eu estava dizendo, né? Eu agradeço muito todo a Deus primeiramente, né? E a todo esse trabalho que não é só meu, enquanto conselheira por esses meses que eu estou já, mas também assim de ver pessoas, né, envolvidas na causa. E o que eu acredito muito assim é que trabalho em conjunto ele funciona melhor, né? Então, por esses dias, assim, o que a gente tem vivenciado, eu escutei um pouquinho o seu Gaudêncio aqui no outro aparelho, que seu Gaudêncio tendo essa fala, é muito difícil realmente o trabalho dos conselheiros. Os conselheiros vêm para desenvolver um trabalho junto à comunidade, não como policiais, isso já ficou bem claro para nós, né? Quando nós fomos chamados logo no início do trabalho, nós éramos até mesmo assim, né? Quando o pessoal procurava a gente, pensava que a gente era polícia, né? Para a gente poder resolver os problemas. Mas não era assim, né? Não é assim, na verdade. Então, o conselheiro ele tem um papel de sempre estar na comunidade para que busque melhorias no sentido de que até é como prevenção, né? É prevenção, porque o conselheiro comunitário que eu compreendo hoje é que ele pode atuar em várias áreas da comunidade, né? Não somente e tão somente na questão da segurança, né? Mas também, assim, igual eu sou envolvida muito na área da educação e na área da saúde. Isso tem me ajudado muito, assim, como profissional também, mas também eu sei que o nome do conselheiro, ele tem muito, vamos dizer, não assim que nós vamos mandar, mas ele tem um poder de ação sobre a comunidade a qual o conselheiro está. Logo no início eu não tinha compreensão disso, né, que o conselheiro, ele, ele com o seu nome, ele pode conseguir muitos benefícios para a comunidade. E quando eu comecei a compreender isso, então eu só fui ajudando cada vez mais a causa, né, a causa dos professores, a causa da saúde, e eu vi assim que isso nesse sentido que eu digo que, apesar de muitas dificuldades, como o seu Gaudêncio está relatando aí, a Jaguapiru também enfrenta algo que o capitão Israel sempre diz, né? Não tem assim algo que vem ajudar a manter o carro que eles têm, né? O carro que o capitão usa, né? Também para ação comunitária dentro da aldeia, né? É lógico que tem muitas outras coisas negativas que muitas pessoas reclamam, mas nós que já vivenciamos esse trabalho junto à capitania, ela não é fácil. É um trabalho totalmente voluntário por parte nossa, né? Dos conselheiros, nós não temos um ganho, nós não temos um recebimento sobre isso. Então, assim, é uma parte mesmo voluntariada, né? Quando alguém chega na sua casa pela madrugada pedindo socorro, ou você se doa para dar atenção naquela denúncia, ou você simplesmente também é mais um para fechar os ouvidos, para fechar os olhos. Logo no início, assim,
tinha muita reclamação, né? Quando chega o final de semana, lá por quinta, sexta-feira, começa, né, as denúncias de bebedeiras, né? Denúncias de som alto, e aí eles pedem ajuda, e muitas vezes a liderança ela não dá conta de resolver esses casos isolados, né? Porque às vezes, tipo, tem uma denúncia de um som alto, como que a liderança às vezes está no outro lado socorrendo, às vezes alguém machucado, às vezes alguém com outro problema, e aí aquele som alto ele vai ficando na aldeia, né? Então, é algo assim bem difícil, que eu penso que é algo que a gente já está conversando do regimento interno, ele precisa funcionar, ele precisa ser escrito e precisa funcionar também. Nesse sentido que eu tenho visto o que aconteceu logo por esses meses meu de ajuda aí na ação comunitária da aldeia, né, no conselho comunitário. Outra coisa que nós vivenciamos, que eu vivenciei logo no início, foi denúncias, né? Denúncias de violência doméstica, muita denúncia de violência doméstica, violências de abuso contra criança, contra adolescente. E assim, no início eu fiquei bem, dá uma sensação de impotência, porque é algo que foge, né, das nossas. Eles não nós temos que agir além disso, né? Então, nós precisamos da atuação dos outros órgãos também, os outros órgãos que atuam dentro da aldeia, que o conselho tutelar, a parte social também, que é necessário, né, ter mais atuação dentro da aldeia. E também pela burocracia da lei, que eu vi que sempre tem um embate, né, que as mulheres procuram para denunciar, mas tem todo aquele trâmite, tem que ir junto, tem que ir denunciar. Casos de abuso de criança, às vezes a mãe não quer denunciar alguém que ela é próximo a ela, pode ser até algum familiar. Então, logo no início, isso me deixava muito aflita em relação a esse trabalho, mas que hoje, há alguns dias e meses atrás, diante dessa dor que nossa aldeia passou em relação à Raíssa, né? Então, o que aconteceu? Infelizmente, foi através disso, dessa notícia tão triste que abalou aqui a comunidade e foi uma denúncia até fora, né, do nosso estado e invadiu aí as redes sociais, que os órgãos públicos vieram a nos ouvir. Então, comunidade indígena, infelizmente, é assim, né? Precisa acontecer coisas negativas para nos olhar, para se importar conosco. Então, é algo assim que já vinha de denúncias, né? Aqui na Jaguapiru, a gente tem o Ney, né? Que é o responsável da segurança, né? Então, ele sempre já dizia para mim, Lu, quando tem essas denúncias de mulheres, de criança, a liderança fica de mão atada, não, a gente não consegue avançar em alguma coisa. Então, a necessidade dos órgãos estarem juntos à atuação. É isso, Theo. Obrigada, professora Luciane, pelas suas colocações, né? Muito importante também passar, né, a forma como você vê, né, uma visão de uma mulher, de mãe, né, de professora, educadora, e todas essas situações que vêm acontecendo com as pessoas, né, as mulheres, os homens também, as crianças, né, os meninos, nossos alunos, né, professora Luciana? Muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação também em sala de aula, nas nossas escolas, né? Então, é muito importante essas falas. Antes da gente continuar, né, eu gostaria de lembrar aos nossos participantes, né, da lista de presença, né, não esqueçam de assinar a lista de presença, não esqueçam de se inscrever, não sei se dá tempo ainda, tá? Eu vi que o professor colocou aqui no chat aqui a lista de presença e também o link para se inscrever, tá bom? E gostaria de saudar aqui, né, as pessoas que estão participando,
hoje à noite. Vamos ver aqui. Tem a professora Ana Lúcia, Rosimeire, Antônio Carlos, professor Kleber Dias, João Flores, Daniele, Tiziane, professora Zuleide, Marcelo, Ivone, Brian, Hilda, Renato, Márcia Neres, Ana Cristina, Alice Belotto, professora Linda Juca, Sueli Martins, Kelly Matos, Vanessa Silva, Ana Paula, Débora, Vanessa, professor Kleber, Francisco, Celina, Dalila Tavares, que não tem nome, né? Tá Coisas de Menina Prendada. A Mirta, Melgarejo, Adalberto, Marli, a Rosane, o diretor Arlindo, Norma Carmona, Ana Lúcia, Toninho Gomes, Célia Ramona, Francisco, Rosileia, Ivan, Maria Aparecida, também, vamos ver quem mais aqui que está conosco, a Luciana Paulino, César Benites, Quali Life, Fernando, Sandra Macedo, Luana, Márcia Regina, Gustavo, Solange, Kelly, Kleberson, Roseli, Jéssica, Sandra, Simone, Jaquelino, Jânio, Késia, Beatriz, Josilane, Sueli, Jussara, Rosimeire, Cristiane, Terena, Isabel Veron. Vamos ver se tem mais aqui. Vanessa, né? Vanessa, Raíssa, muito obrigada pela participação de todos vocês, né? Quero agradecer também aqui os nossos apoiadores técnicos, né? O professor Valdomiro e o professor Neymar, que está também ajudando, né? Obrigada aí a todos. Vamos continuar aqui, né, professora Lu? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a perspectiva de vocês, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, qual é a perspectiva que vocês têm da comunidade mesmo, né? Dos mais apoiadores. A gente sabe que tem alguns conselhos, alguns órgãos que quer ajudar, né? Ajuda no que pode, mas também não é suficiente, né? E também o apoio dos governos, né? O que se espera do governo? Principalmente depois dessa denúncia, né, do acontecimento aí com a menina Raíssa, que tomou o cenário nacional, né, Dourados tomou o cenário nacional nessa questão aí, né. Será que a gente tem esperança, professora Lúcia, o Gaudêncio, né? Vou passar a palavra para vocês, primeiro para o seu Gaudêncio, depois dessa fala também já pode ir fazendo as suas considerações finais, tá, seu Gaudêncio? Depois eu passo a palavra aí para a professora Luciane. Eu queria passar para a colega ali, para a professora Luciane, primeiro. Aí eu vou... Tudo bem. Tudo bem. Deixa para ela. Professora. Vou falar antes que eu sumo de novo, Thelma. Tá difícil, hein? Muito difícil hoje, mas bom, eu acredito assim que o passo já foi dado, né? Infelizmente, como eu disse, um momento muito difícil a qual nós passamos enquanto comunidade, isso aconteceu. Então, eu espero que tudo aquilo que foi movimentado naquele momento, ele possa vir acontecer cada vez mais na prática, e que não fique só por um momento de uma dor, porque, infelizmente, é isso que acontece quando há aquele movimento, há denúncias, todos começam a conhecer que está faltando alguma coisa na aldeia em questão de órgãos públicos atuar, cada um agir no seu devido papel. Aí
tem as denúncias maiores, e aí todo mundo quer falar, todo mundo quer agir, todo mundo quer fazer, todo mundo vem. Aí é assim, eu falo que não sei se é só o mal do brasileiro, mas começa a se esquecer daquele momento, né? Então eu espero, a minha expectativa e a minha esperança é que isso continue, né? É que aconteça ainda, que nós tenhamos bons resultados nessa questão do enfrentamento com a violência, com as drogas, com as bebidas, e que realmente o regimento da aldeia venha a acontecer. A gente espera muito isso, que as novas lideranças aí que entrarão na nossa aldeia, que eles venham a buscar fazer isso, porque nossa aldeia ela já não é mais uma aldeia isolada, né? Nós temos, assim, adentrando dentro deste lugar várias coisas, né? São casamentos mesmo entre nós, de várias etnias, né? Nós temos não indígenas no nosso meio. Então, com isso, é como uma outra comunidade vai avançando em tudo, né? Então, é isso que eu gostaria, é a minha expectativa, é que os órgãos públicos não não se movam apenas pela emoção do momento, mas que realmente isso aconteça na prática. Outra coisa, professora Teodora, que eu quero aqui conversar, não sei quantas pessoas irão ver essa live e não sei quantos colegas estão aí do outro lado, mas eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês, porque é algo que, assim, que há muito tempo já a minha família vem lutando, né, nessa questão contra as drogas, e eu tenho um irmão que se envolveu com as drogas ainda adolescente, e está muito difícil, porque é algo que a gente fica impotente, né, nessa situação. E nós buscamos ajuda de internação para ele, né? Fomos atrás, ele até ficou alguns dias. Quando acontece a primeira internação de um dependente, a família assim fica naquela expectativa tão boa, né? Parece que tudo vai melhorar, parece que não vai retroceder, parece que vai tudo dar certo, né? E a gente fica assim naquele aguardo de que tudo vai caminhar bem, né? Mas repentinamente eles voltam, né? E às vezes assim a recaída é muito muito severa e cheio de dores para quem enfrenta. Então assim, o alerta que eu faço, né? Eu tenho conversado muito com meu pai, com a minha mãe. As mães sofrem bastante, as mães que têm os filhos, que têm filhas envolvidas com as drogas. É um pedido que, assim, a minha mãe e meu pai falando, né, é que realmente cuidem, né, cuidem. Naquela época que ele começou a se envolver com isso, foi a época das fazendas, né, quando tinha aqueles trabalhos das fazendas, ele achava assim, não, vou começar a trabalhar, vou começar a ganhar dinheiro, vou começar a ser independente, né? Então, assim, meu pai disse, quando ele observou, ele já tinha caído nessa, né? Só que naquela época, hoje não são disso, hoje ele tem quase 40 anos e começou a ter esses momentos de uso ainda na adolescência, lá por 14, 13 anos. Então, para hoje, a gente possa assim, saber, é muito difícil. É algo que toda a família sofre. Nós buscamos outros meios de ajudar ele, né? E foi muito difícil, porque eles precisam querer, o usuário precisa querer envolver no tratamento. Se ele não a gente não consegue obter uma resposta positiva. Então, o que eu digo assim é que eu e minha irmã, nós somos profissionais da educação, estamos atuando na educação, estamos no combate contra isso na nossa aldeia, contra a violência, contra o uso de drogas, de bebidas, e nós não vamos parar. É algo que a gente luta na nossa família, mas também é algo que a gente quer lutar pela nossa comunidade, porque é uma dor assim, a gente não consegue medir, né? Porque foge do controle das nossas mãos, né? Mas assim, a gente tem a esperança ainda, né? Porque eu digo que um ser humano, enquanto ele é vivo, a gente pode ainda ter esperança de que algo melhor pode acontecer na vida dele. Então, aos colegas que estão ouvindo, aqueles que ouvirão,
que cuidem seus filhos, conversem, dê amor, dê carinho, dê atenção. Não acha que a falta que dá limite é prender muito seu filho. Às vezes você precisa conversar, dar o limite necessário da adolescência, da juventude, não deixar totalmente solto, porque as pessoas mais próximas são aquelas que oferecem. Então, um abraço, eu espero ter contribuído, peço perdão por não estar falando tão presente hoje devido à internet, mas um abraço para vocês. Obrigada, professora Luciane. Antes de passar a palavra para o senhor Gaudêncio, gostaria, né, surgiu uma questão aqui, gostaria de ler, e depois, né, senhor Gaudêncio, na fala, pode estar abordando isso também, ou a professora Lu depois pode responder, tá? Se tiver ainda conectado, tá bom, professora Lu? A professora Mirta coloca o seguinte: qual tem sido o grau de envolvimento das famílias nas questões de violência e uso abusivo de álcool? Essa participação existe? Como seria a melhor forma? Essa é a pergunta, tá? Eu passo agora a palavra para o senhor Gaudêncio. Professora, se puder ler para a gente as perguntas, que deu uma cortada ali, na hora que você estava lendo ali, a pergunta da... Sim, tudo bem, eu vou ler. Qual tem sido o grau de envolvimento das famílias nas questões de violência e uso abusivo de álcool? Essa participação existe? Como seria a melhor forma? Bem, eu quero... Minha vez agora, né, professor? Então, a gente, como eu disse no começo, né, a perspectiva e a expectativa nosso, né, a gente tem, como a gente colocou aqui, né, várias situações aqui já, né, que a gente abordou, na questão do uso excessivo, né, de bebida alcoólica, de droga, que hoje, né, afeta muito o nosso povo, né, a maioria dos casos que a gente atende na comunidade. Eu sempre falo, professor, aqui 99% tem envolvimento com álcool e droga, porque pessoas, elas sem álcool, sem droga, ele é muito difícil cometer delitos, né, ou coisas ilícitas, né. A gente tem, assim, eu estava ouvindo a professora Luciene falar na questão lembrou aqui da menina Raíssa, né, que se foi, a gente sempre foca, né, mas a gente sabe que tem várias outras situações que a gente encarou, que a gente passou, e que coisas que ainda a gente, vamos dizer assim, vamos ver ainda, né, ou veremos, né, porque se o órgão, né, a gente vê que se o órgão não ajudar, não contribuir de uma maneira efetiva dentro das nossas comunidades, eu sempre falo que a tendência é piorar, né? A gente fala muito em questão de segurança, né? A gente fala muito de policiamento dentro da nossa aldeia, né? Até mesmo uma base policial dentro da aldeia, né? A gente e a comunidade, né? Nós enquanto liderança e a comunidade, a maioria, né? Eles reivindicam, né? Até mesmo um posto policial dentro da aldeia, né? Ou uma ou duas, porque a população é muito extensa, muito grande, né? E ela vem crescendo. E quanto mais cresce, demandas também aparecem. Então, mas eu vejo, professora Teodora e os colegas que estão aí, né, que a gente tem percebido assim na questão da segurança, a polícia militar tem atuado aqui durante o dia, né, à noite a nossa aldeia ela fica descoberta, né? Então sempre acontece na parte noturna, né? As coisas horríveis aqui acontecem na parte noturna, né? Então a gente tem cobrado isso na questão da segurança, né? Para que a segurança pública atue, né? Principalmente a parte noturna, né? Para que venha somar, para que venha fazer, porque é um direito nosso enquanto cidadão, né? Eu vejo que alguns questionam, mas eu não quero polícia dentro da aldeia. A gente sabe que tem pessoas que não quer porque tem família, porque tem parente,
né, que vende droga, que vende bebida alcoólica, ou tem pendência na justiça, né? Mas nós, enquanto líder, né, a gente vê que a maioria da comunidade indígena, eles são favoráveis, né, à atuação da polícia militar, da polícia civil, ou órgão de segurança dentro da nossa aldeia. Inclusive, a Guarda Municipal, que é do município, né? Mas a gente não quer só isso, a gente quer, né, hoje eu sempre falo, né, que hoje a gente vê que os bares estão vendendo bebida alcoólica, não tem um controle, não tem uma fiscalização, e tudo cabe à comunidade e cobra a liderança, toda a liderança. Sempre eu vejo aqui nos grupos do WhatsApp aqui, né, que chega quinta-feira, principalmente Jaguapiru, né, o pessoal pede socorro, cobra o cacique Israel, cobra o conselho comunitário, cobra o colega Ney, né, que é o chefe de segurança aí da Jaguapiru, né, e eles têm feito o trabalho dele enquanto líder, né? Os conselheiros comunitários têm feito, mas é muito pouco, né, os conselhos que atuam também, porque primeiramente são voluntários, né? Então, mas a gente tem cobrado, né, a gente tem feito nosso papel de cobrar o órgão de segurança para dar esse apoio para nós, principalmente nos bares aí, final de semana, já começa de quinta-feira, né? Bororó também já está nesse caminho, né? E a gente tem feito essa cobrança, principalmente ao Ministério Público Federal, né? Uma bar, né, para fiscalizar, né? Porque o sol amanhece, menor ele está ali jogando sinuca, brincando, né? Bebendo cerveja, né? Já começa por aí. Então essas fiscalizações, essas cobranças a gente tem feito, né? É claro que tem da comunidade que eles querem que feche tudo, né? Não, nós temos uma lei que fala que dentro da aldeia não pode vender bebida alcoólica, né? Então, outros falam que, né, hoje direitos iguais, que nós somos, né, cidadão e nós temos essa liberdade de escolha, né? Então, fica aí a pergunta também ao responsável. Mas, para finalizar minha palavra aqui, professora Teodora, eu sempre falo que nós precisamos de cursos profissionalizantes, preparatório ao nosso jovem, né? Principalmente para o jovem hoje, para as crianças, para os adolescentes, para que nós possamos encaminhar, né, para o mercado de trabalho, porque hoje nós não temos nada, vamos dizer assim. Eu sempre falo que nós não temos nada, nem na área do esporte nós não temos para oferecer para o nosso jovem, para estar ocupando esse jovem, né? Então, eu sempre tenho feito essa cobrança aí, em relação à educação também. Nós queremos, né, nós precisamos mais escola, nós precisamos mais curso profissionalizante, né? Porque hoje, né, e sempre foi, que a educação é a base de tudo, né? Então, precisamos focar nisso, né? Precisamos não encher a aldeia de polícia, mas precisamos preparar esse jovem, precisamos de mais emprego para o nosso povo. Então, é isso que nós fazemos enquanto líder, cobramos e sempre nós vamos cobrar. Então, eu acredito que dias melhores vão vir, nós vamos sim cobrar o órgãos público, vamos dizer assim, né? Nós não vamos, né, abaixar a cabeça, né? Eu creio que outros líderes que vierem após mim, né, que também vai fazer esse trabalho, e até mesmo melhores para a nossa comunidade. E a gente vai estar sempre somando e também trabalhando em prol da nossa comunidade indígena. Obrigado. Obrigado, cacique Gaudêncio, pela excelente fala, né? Eu queria também passar um pouco a palavra para a professora Luciane, aproveitar que ela voltou, né, Luciane? Você ouviu a questão que eu li aqui, professora? Não ouvi, Theo. Deixa eu localizar aqui de novo, então. Peraí. Está bem difícil. É da professora Mirka, né? Ela coloca o seguinte: qual tem sido o grau de envolvimento das famílias nas questões de violência e uso abusivo de álcool? Essa participação existe? Como seria a melhor forma? Então, eu penso assim, né? Enquanto conselheira, fica um pouco difícil para mim, né? Ter um trabalho assim mais específico com essas famílias, né? Mas a família sofre muito mesmo quando tem a questão de ter um usuário, de ter alguém envolvido com bebidas.
né? Mas eu acredito que se tivesse um trabalho específico, eu sou psicóloga voluntária no programa, né? Na Ação Tecorá, e também tem essa atuação dentro do conselho, mas eu também sou professora, né? Então, eu estou na escola, mas eu acho que se tivesse profissionais que pudessem trabalhar especificamente com essas famílias, a gente poderia ter, sim, algo mais positivo, né? A gente ir em busca, conversar, falar desses benefícios, por exemplo, eu tenho essa atuação, né, no conselho, junto à educação, à saúde, e nós temos alguém na família, né? Então eu vejo o quanto é difícil a gente conversar com a própria família sobre esse tema. Geralmente os pais fogem, né? Eles vão falar sobre o caso. Então, esse é um caso que eu vivencio. Agora, imagina quantos outros que os pais não querem falar, que as mães não querem falar, né? Outros que os irmãos não querem se envolver. Nós chegamos num estágio muito difícil na nossa família, até que alguém venha e conversa e tenta ajudar, até chegar nesse ponto, já passou vários anos, né? Então, eu acredito que quando uma família, eu estou sabendo de alguém que começou e já viu que entrou no caminho errado, quer buscar uma ajuda, é aí que, se tivesse um trabalho mais específico relacionado a isso, com as famílias, eu acredito que a gente poderia obter um resultado mais positivo. Mas eu acredito que muitas famílias, como nesse período que eu estive logo, acho que vai fazer uns 4, 6 meses atrás, que a gente começou a encaminhar algumas pessoas, alguns jovens que queriam ajuda, né, para poder sair das drogas, e foram encaminhados para o tratamento. Quando a família se posiciona para ajudar, a liderança da Jaguapiru levou esses meninos, né? Então, eu vejo que tem resultado mais positivo. Mas, assim, nos casos a qual a gente ajudou, a família ajudou também. Então, a mãe veio, conversou, nós explicamos, ó, vai ficar um tempo longe, a senhora precisa entender, até num certo momento, mas aí o pai e a mãe começam a ficar com saudade, né? Aí já quer ligar, já quer saber o que está fazendo, e esses lugares não são muito, eles não fecham, né, a pessoa tem que ser totalmente voltada a querer ir fazer esse tratamento sozinho, tem que ter uma autonomia, ajuda. Então, nesse sentido, eu vi, pelo menos os casos que nós tentamos ajudar, a família que se posiciona em querer ajudar ele vai para frente. Mas quem não, a família não ajuda, né? Às vezes a mãe e o pai reclamam muito, daí quando a gente toma uma posição de ajuda, eles acham que a gente está fazendo mal, que vai ficar com saudade, vai ficar longe, né? E aí isso atrapalha o tratamento, a ajuda, né? Muito bem, professora Luciane, excelente esclarecimento, né? E a gente vai aí percebendo, né, qual é o tamanho, né, dos desafios que todos nós temos, né, principalmente vocês que fazem parte aí da equipe da liderança, né, tanto Bororó, Jaguapiru, Panambizinho, e infelizmente o Estado brasileiro, ele não coloca os serviços, né, para atender especificamente essa situação que não só a população indígena passa e sofre, mas toda a população brasileira, né, tem pessoas com esses desafios, esses vícios, né, que é a questão do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, né. Então, é um desafio muito grande para todos nós. Eu penso que é importante isso que você falou e também o cacique Gaudêncio falou, né, a questão da educação, né, é importante que a educação e a saúde, né, mais uma vez, frisar aqui, trabalhar juntos, porque educadores podem trabalhar na orientação, na prevenção, mas quem é da saúde também, né, psicólogo, assistentes sociais, podem trabalhar essa questão da orientação diretamente com
os pais, com as mães, né? Nós temos diferentes situações aqui nas nossas aldeias, né? Às vezes tem a família que não é usuário, talvez um dos filhos é envolvido, mas nós também temos situações em que os próprios pais, né, seu Gaudêncio, também são vítimas, né, dessas drogas, né, desses diferentes tipos de droga. Então, aí a coisa fica mais complicada, né, quando se quer ter o apoio, né, da família. Teria que ter um apoio maior ainda para toda a família que está envolvida. Então, não basta, né, seu Gaudêncio, uma medida repressiva, punitiva, mas é preciso também uma medida curativa, né, e orientativa também, onde todos os segmentos da comunidade possam estar envolvidos nessa de lideranças, mestres tradicionais, os pais, né, e os próprios jovens também, né, através de várias situações aí. E uma das expectativas, né, seu Gaudêncio, continua sendo a educação, né? A gente sabe que o senhor está lutando também para levar uma escola do ensino médio com cursos profissionalizantes, e a gente espera, né, que o Estado brasileiro consiga, né, atender essa. A gente conhece também as dificuldades, porque a votação orçamentária que é para congelar o investimento por 20 anos, isso traz uma consequência diretamente para as nossas bases, seja ela indígena ou outro povo, né? Porque não há investimento. Então, não haverá investimento nesses 20 anos, a não ser que se mude, né, essa proposta, essa emenda que foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados, no Congresso, né, juntamente com a executiva, né, o executivo, né. Então, a nossa perspectiva, a nossa esperança permanece, né? Essa é a última que morre. Então, quero aqui agradecer, tá, professora Luciane, agradecer Cacique Gaudêncio, agradecer a presença de todos os internautas que estiveram conosco até aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. E se Deus quiser, nos vemos na quinta-feira, tá? Já deixo o convite aí para participar da discussão sobre a política linguística, línguas indígenas, na TV FENEI, tá? Quinta-feira. E na outra segunda, Tecorá Maranhão. Muito obrigada. Obrigada à nossa equipe e técnica também. E que todos tenhamos um bom descanso. Boa noite. Até breve.